Oi, meus queridos coaches palestrantes, meus queridos palestrantes 5 estrelas. Resolvi gravar esse vídeo para vocês porque recentemente as editoras que avaliaram os livros dos autores aqui dessas duas turmas, enfim, deram retorno. Eles demoraram muito esse ano para dar retorno, eles me explicaram que tinha a ver com a pandemia atrapalhou muito a vida das editoras, imagina que eles tiveram que demitir pessoas, eles pararam de vender com a mesma intensidade, eles tiveram várias dificuldades e também vários livros para avaliar, porque o povo dentro de casa aproveitou para escrever livro, então aumentou ainda mais a quantidade de livro que começaram a mandar pelas editoras. Enfim, todas as editoras mandaram feedback, a gente já encaminhou para cada um dos autores dos livros. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque aí eu já vou dar essas dicas para esses autores e para as outras pessoas que ainda não escreveram livro, mas que têm esse desejo e que pretendem fazer nos próximos meses ou no próximo ano. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês não é fácil ouvir um não. Pergunta como é que eu sei disso. Depois de escrever um livro de 256 páginas e entregar para uma editora que me queria como autora, porque já conhecia 2 livros que eu tinha lançado e queria que eu fosse autora naquela editora também, o livro foi recusado. Por quê? Os meus livros anteriores eram livros mais técnicos, era aquele Lições que a Vida Ensina, Arte Ensina e outras lições que a Vida Ensina e Arte Ensina, que ensina a usar filmes de cinema no dia a dia para aprendizagem. E aí eu me meti a escrever um livro romanceado, 256 páginas, e a editora não aceitou o livro. E pior, mandou recado pelo meu outro editor, que lançou o livro Lições que a Vida Ensina e Arte Ensina e outras lições, e esse meu outro editor era muito grosseirão, não é nenhuma das editoras que estão nos acompanhando agora. E ele falou assim: Márcia, vou te dar um conselho, faz o que você sabe fazer bem e não inventa. Ou seja, não se meta a escrever livro romanceado porque isso é zebra. Eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal. É duro porque a sensação que a gente tem, livro é filho. A sensação que a gente tem é que estão falando mal do nosso filho, que o nosso filho tem a orelha torta, tem o nariz comprido demais, ou tem um queixo feio ou coisa parecida. E eu falei, tudo bem, mas eu tenho que aprender, eu tenho que saber o que não está bom e eu vou aperfeiçoar porque eu não vou desistir. Foi nessa caminhada que eu descobri o James McSeel, porque eu desabafei com uma amiga minha, que é palestrante, Elaine Toledo, desculpa, Eliana Barbosa, estou confundindo com a Elaine Toledo, que também é palestrante, amiga minha. Eliana Barbosa, ela olhou para mim e falou: Márcia, você está com dificuldade com o livro, então você tem que conhecer o James McSeel. Eu falei, quem é James McSeel? E ela me apresentou para o James. O James é brasileiro, mas mora na Inglaterra desde sempre, desde os 5 anos de idade. Mas ele fala fluentemente português também. E ele trabalha exatamente como coach literário. E aí eu contratei o James e com a ajuda do James surgiu o livro Agora é Pra Valer, que é meu livro romanceado, que virou best-seller, livro que quando as pessoas leem ficam extremamente emocionadas. Então ficou muito legal, mas eu não daria conta sozinha, precisei da ajuda do James, porque a estrutura de um livro romanceado é completamente diferente de um livro técnico. Uma coisa é escrever um livro técnico, como A Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, que é conteúdo. Outra coisa é contar uma história. É outra arte, é outro jeito de fazer, e a gente precisa aprender, e eu descobri que eu não sabia. Ok. Então, talvez alguns de vocês vão precisar de ajuda para conseguir ficar com o livro do jeito que quiserem. Se vocês quiserem, eu mando o contato do James, eu não sei quanto ele está cobrando, eu não sei se ele ainda tem agenda para pegar novos autores, porque ele é muito procurado, ele fala várias línguas, ele atende quase todos os países, é uma coisa impressionante o quanto ele é flexível e capaz de lidar com gente completamente diferente. Eu não sei como é que está esse trabalho dele, mas eu posso mandar o contato e vocês fazem o contato. Mas deixa eu dar algumas dicas gerais. A primeira dica é em relação ao tipo de livro e o tipo de editora. Algumas pessoas mandaram livros de ficção e vocês viram, ou se não viram, deviam ter olhado qual é a linha editorial de cada uma dessas editoras e não trabalham com livro de ficção. Portanto, não tem muito sentido mandar um livro de ficção para uma editora que trabalha com conteúdos de autodesenvolvimento. Então, alguns já ficaram de fora da jogada, não por serem ruins, mas porque estavam nas editoras erradas.
Ainda assim, a Novo Século, por exemplo, uma das editoras, ela foi tão generosa que mesmo o livro o título não interessava para a editora, porque é outra linha editorial, eles deram feedback para poder ajudar o autor a melhorar a sua obra. Então isso foi uma primeira questão. Uma outra questão, minha gente, livro não é apostila. Teve livros que tinha, a Novo Século me mandou o número de páginas que tinha no livro de vocês, vamos lá, 75, 17, acreditem, 17, 22, 39, 72, 41, 58, tem um bem grosso aqui, 374, o que pegou não foi o tamanho com certeza, 55, 46. 46 páginas não é livro. 46 páginas pode ser um manual, pode ser uma apostila, pode ser o que você quiser. Não é livro. Um livro, ele precisa ter conteúdo. Ele precisa ser um livro que agrega para a vida das pessoas. Eu estou aqui com A Gratidão Transforma a Sua Vida Financeira e ele tem 219 páginas. E se você olhar a edição, não é aquela coisa super espaçada, tem conteúdo mesmo, tem algumas fotos em cada capítulo, mas tem conteúdo. Não dá para ser uma apostilinha. Apostilinha não é livro. Uma outra coisa que foi uma tônica meio comum que apareceu, a escrita embolada, assim, a história embolada, não tendo uma sequência lógica, uma clareza, então precisa trabalhar um pouquinho mais a arte da escrita. Uma outra coisa que pegou muito autobiografia, a pessoa contando sua história de dor, de sofrimento, de superação. Gente, aprendam uma coisa que eu aprendi com James McSeel. A história da própria vida só interessa para duas pessoas, você e sua mãe. Como vender 2 exemplares só do livro não vai te transformar num autor? A autobiografia, a menos que você fique famosinho, sim, se você ficar famoso, se você for o Bernardinho do vôlei, se você virar presidente da república, se você for uma atriz famosa que as pessoas querem ver, se você for uma youtuber ou uma blogueira daquelas que os adolescentes adoram, você até pode falar sobre a sua vida que as pessoas vão querer comprar. Mas enquanto você não tiver uma audiência enorme, significa mais de 100 mil seguidores. Enquanto você não tiver uma audiência enorme que queira comprar o teu livro, a autobiografia não vai passar, não. Ai, mas a minha história é linda para você e para sua mãe. E ela é uma história muito parecida com todas as outras. Não pense que os dramas que você viveu foram só teus. Então é importante você ter consciência disso também. Isso pegou para vários livros. Outra coisa que pegou, teve gente escrevendo o seu livro a partir da reescrita de outro livro. Deixa eu explicar o que é isso. Eu pego o livro O Segredo da Mente Milionária e eu faço um resumo. Eu coloco o meu parecer, a minha opinião, o que eu achei, a minha releitura do livro. Releitura de livro não é inovador, não é diferente, não é algo inusitado, não é algo que não exista no mercado ainda, não é algo que, nossa, a pessoa tem que comprar o livro porque só vai existir no livro. Por que ela vai ler o teu livro, que é uma releitura do autor famosão, que é best-seller, que vendeu milhões e milhões de exemplares, se ela pode ler o famosão direto? Não tem sentido, é mais do mesmo. Então as coisas que pegaram são coisas meio comuns de quem está iniciando a caminhada. Agora, o que eu quero te dizer? Quando eu recebi o não do meu livro de 256 páginas, eu fiquei arrasada, não vou negar, chorei um pouquinho e depois eu ergui a cabeça e falei, é isso que eu quero, eu não vou desistir, eu vou reescrever. Não tá bom? Então eu vou buscar alguém que me ajude. Não tá bom? Então eu vou aprender a fazer. Não tá bom? Então eu vou descobrir um jeito de ficar bom. Não vou conseguir coisas inovadoras o suficiente? Então eu vou ter uma audiência de um tamanho que queira comprar o meu livro e não um outro livro parecido. Eu vou construir uma audiência no YouTube, no Face, no Insta, que quando a editora olhar minhas mídias sociais, ela vai falar, essa autora nós vamos publicar porque vai vender o livro dela. Os alunos vão querer comprar. Você está entendendo? A única coisa que não cabe nesse processo é você desistir por achar que não é para você. Não é assim. Recomece, recomece, recomece se o teu coração disser que o caminho é esse. Agora, pelos feedbacks que eu li,
E as editoras foram bem completas no feedback, principalmente a Novo Século. Ela foi bem detalhista nos comentários. Olha com carinho aquilo. Eles tiveram o maior carinho em avaliar o livro de cada um de vocês. Eles falaram de detalhes que só quem leu o livro mais detalhadamente era capaz de ter acesso. E a maioria das editoras começa a ler, lê a primeira linha, lê o primeiro parágrafo, lê a primeira página, bosta, joga no lixo e nem olha o resto. Eu não sei se essas editoras fazem assim também e fizeram com mais cuidado porque era de vocês, ou se eles realmente têm esse cuidado maior com os autores. Mas o feedback que os autores receberam, aquele nível de detalhamento, tem pistas poderosas. Se você não deixar esbarrar no seu ego, tem pistas poderosas para você conseguir publicar o seu livro. Teve 2 livros que a Novo Século falou, olha, não tá bom ainda, Márcia, falta muito para ser um livro que está pronto para publicar, mas se esses 2 autores tiverem interesse em reescrever, em melhorar, em mudar os pontos que a gente falou que não tá legal, a gente tem interesse no tema. Eu já estou conversando com essas 2 pessoas, então se você não recebeu um áudio meu, você não é uma dessas 2, né? Para ver se eles têm interesse em reescrever, eles vão pensar um pouco e vão decidir se querem começar a batalha de novo ou não, e se eles refizerem ficar bom, a Novo Século vai publicar esses 2 livros, certo? Minha gente, é assim mesmo, é fazendo e aprendendo, é fazendo e aprendendo, é fazendo e aprendendo. Siga adiante. Agora lembra, o que é um livro? Um livro é algo mais consistente, é algo inédito, é algo que só eu tenho para ensinar, é algo que está ligado a conteúdo e não à história da minha vida, é algo que tem mais do que 50 páginas. E isso vai te dar pistas bem poderosas para seguir adiante. Combinado? Beijo para todos vocês. Quero muito ver todos vocês sendo publicados por obras de qualidade. Quer saber uma coisa? Ser publicado quando o livro ainda não está bom pode ser um tiro no pé. Primeiro, porque ninguém vai comprar. Segundo, que as poucas pessoas que comprarem vão ficar com uma impressão tão ruim sua que isso te queima como coach e como palestrante. Ou o livro está bom, ou é melhor que não seja publicado, porque isso pode ferrar sua vida de um jeito que você não faz ideia de como isso pode te prejudicar. Portanto, se é para fazer, faça bem feito, e a gente faz bem feito quando a gente recomeça e recomeça e recomeça. Beijo para todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, me pergunta que eu vou esclarecendo.